Bitcoin está indo a zero, esse é o sentimento de muita gente nesse momento no mercado, que está fazendo com que o índice de medo e ganância caia para níveis históricos. E aí, hoje eu quero falar com você sobre o índice de medo e ganância. Eu quero ensinar você sobre esse índice, onde você encontra ele, onde você vê ele. Ele é um índice que ele busca facilitar o entendimento do mercado. Ele é mais focado no curto e médio prazo, mas quando você pega o índice de medo e ganância, ainda que no curto e médio prazo, e olha o histórico dele ao longo do último mês, a gente consegue também ter uma tendência a médio e longo prazo. Obviamente, como todos os índices, ele não é feito para ser analisado de forma sozinha, então você tem que analisar ele de forma ampla, ou comparar com outras coisas, enfim, só que ele vai te dar uma boa visão do que está acontecendo agora no mercado. Bitcoin, no momento da gravação desse vídeo, bate os 23 mil dólares, está chegando perto de um outro fundo muito forte, que era os 20 mil dólares. Se você acompanha os nossos conteúdos aqui, lembra que eu sempre falava, ó, 28 mil dólares é um fundo muito forte, se perder o fundo de 28 mil, pode cair muito e tal, porque graficamente existem alguns fundos fortes. 28 era um, perdemos, 20 mil, 20.500 ali é outro fundo muito forte, está se aproximando desse fundo, e depois disso vem o fundo de 13, talvez um fundo ali no 8, então o Bitcoin segue nessa tendência de baixa. E aí, para a gente entender como o mercado está percebendo ele, a gente vai conversar aqui hoje sobre o índice de medo e ganância, tá? A gente vai aqui para a tela para eu te mostrar esse índice, para a gente falando sobre ele, mas desde já eu quero te convidar, se inscreva no canal, ativa o sino. Nesse período de bear market, preciso muito mais de você para que o conteúdo alcance bastante gente e a gente continue aqui todos os dias produzindo conteúdo. Todo dia, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, meu aniversário, seu, estarei sempre aqui, beleza? Vamos lá. Antes da gente entrar aqui no índice, de fato, eu preciso que você entenda um conceito importante. A diferença de índice e de indicador. Indicador, ele é um indicador de algo específico. Por exemplo, indicadores de análise técnica. A média móvel pode ser um indicador, a nuvem de Shimoku é um indicador, existem alguns indicadores de análise fundamentalista. Enfim, indicadores, eles são pontuais, eles são de uma fonte só, vamos dizer assim, de uma forma bem genérica. Quando a gente fala em índice, a gente está falando uma combinação de informações para chegar no índice. Por exemplo, o índice Dow Jones, ele é um índice que mostra o movimento das 30 maiores empresas, na verdade de 30 empresas selecionadas nos Estados Unidos, não necessariamente são as maiores. Ele mostra o movimento dessas empresas em um índice só. Então, se uma subiu muito, outra caiu muito, ele vai fazer uma média daquilo ali e vai entregar um índice das 30 empresas. O índice da Bolsa Brasileira, por exemplo, que você pode inclusive investir nele, ele também é um índice que foca em determinada quantidade de ativos ali dentro da bolsa, de algumas empresas específicas. Então, quando a gente fala de índice, a gente está falando de uma combinação de dados. O índice de medo e ganância, ele combina 5 dados. O primeiro dado é o dado de volatilidade. Ele pega ali a volatilidade do Bitcoin atualmente, sempre baseado no Bitcoin, e compara a volatilidade dele com a volatilidade dos últimos 30 a 90 dias. O segundo indicador que o índice de ganância e medo utiliza é o indicador de volume. Então, por exemplo, se tem um volume muito grande de compra, pode indicar uma tendência à ganância. Se tem volumes muito grandes de venda, pode indicar a tendência a medo. Se tem carteiras com volumes muito grandes vendendo, também indica medo. São esse tipo de análise que eles buscam aí nesse segundo indicador, que é o volume de mercado. Outra coisa analisada no índice de medo e ganância são as mídias sociais, mais especificamente o Twitter. Eles conseguem rastrear lá dentro do Twitter tendência de otimismo ou tendência de pessimismo relacionado ao Bitcoin, e também questão de volume. Tem mais gente falando sobre Bitcoin ou menos, diminuiu, está esfriando ali o papo Bitcoin no Twitter, eles conseguem medir isso. Quarto ponto é o domínio do Bitcoin no mercado. Quanto maior o domínio do Bitcoin, quanto mais crescente está esse domínio, maior ganância existe sobre o Bitcoin. Quanto menor o índice do Bitcoin, também comparado ao mercado como um todo, menor a ganância ou maior o medo do mercado. E por fim, o quinto ponto analisado aqui dentro do índice de medo e ganância é o Google Trends. O Google Trends, ele é uma ferramenta do Google que ele mede a quantidade de buscas que tem alguma palavra. Então eles olham o Bitcoin e vê lá quanto tem de volume de buscas sobre o Bitcoin. Essas buscas são positivas ou negativas? E aí, através desses 5 fatores, eles conseguem chegar nesse índice. Esse índice, vamos aqui para a tela, ele é criado por um site chamado Alternative Me. Aqui nesse site, ele tem bastante propaganda, então ignore as propagandas aqui em cima e embaixo. Quero que você olhe para esse e-mail aqui, ó. Aqui, da direita para a esquerda, ele traz aqui quando será atualizado o próximo índice, ou seja, daqui a 4 horas, 11 minutos e 47
47 segundos. Nesse momento da gravação, o índice chegou a 11. Só para você ter uma noção, de 0 a 24 é extremo medo, de 25 a 50 mais ou menos é medo, de 50 a 74 já é ganância e de 75 a 100 é de extrema ganância. Nesse momento está extremo medo aqui, ó. Mais baixo que isso só o mês passado, quando ele bateu 9 aqui no índice de medo. Ou seja, o mercado está com muito medo acerca do Bitcoin, acerca da queda do Bitcoin. Só que o índice, ele visa mostrar isso, mas não é esse o objetivo que a gente tem aqui. Ele quer dizer também e principalmente que se esse ponteiro está no extremo medo, significa que tem mais gente vendendo do que comprando, significa que o preço do Bitcoin está caindo e significa que ele está subprecificado, ou seja, ele vale mais do que quanto você paga por ele hoje. Para simplificar o entendimento, pensa o seguinte: imagina que você tem uma casa e essa casa vale 100 mil reais. E aí sai a notícia de que vai abrir um lixão do lado da sua casa. Tem um terreno muito grande do lado da sua casa. De repente a sua casa passa a valer 20 mil reais. Só que não tem ainda esse lixão. É simplesmente um medo que tem sobre aquilo. Então a sua casa não vale 20 mil ainda, ela vale 100. Só que naquele momento você não vai conseguir vender ela além de 20, porque existe um medo ali puxando o preço dela para baixo. Aí vamos supor que ao invés desse lixão, é anunciado que do lado da sua casa vai abrir um shopping. Provavelmente a sua casa que valia 20, ou melhor, que valia 100, ela passa a valer 200. Só que ela também não vale 200. Você pode até vender ela por 200, mas o real valor dela é 100. Quando tiver esse lixão ou quando tiver esse shopping, aí sim pode ser que o preço da sua casa seja outro. Com Bitcoin acontece exatamente a mesma coisa. Como tá nesse momento de medo, o medo qual é? O medo do mercado cripto quebrado, perder os fundamentos, de acontecer algum crash enorme, dele nunca mais voltar a valer o que ele valeu antes. Só que a gente sabe que daqui 2 anos tem halving. E quando tiver o halving, vai ficar escasso o Bitcoin, vai ficar ainda mais escasso o Bitcoin. As moedas fiduciárias, cada vez elas se provam mais difíceis de ser conduzidas, pensando pelo lado de que hoje elas são conduzidas por políticos e cada vez mais existem interesses de outras que não são interesses populares atrelados às moedas fiduciárias, e cada vez mais o Bitcoin se mostra como a única alternativa no mercado. Então quando junta tudo isso, a gente sabe que na verdade esse medo aqui, ele não quer dizer nada. Ele na verdade, ele tá em expectativa de um lixão do lado da casa, mas esse lixão não existe, e pelo que a gente conhece do mercado do cripto, muito provavelmente esse lixão nunca vai existir. Muito pelo contrário, a chance de existir o shopping aí, ou algo muito positivo, como por exemplo, uma adoção em massa do Bitcoin, hoje é maior do que do Bitcoin simplesmente desaparecer. Tô falando tudo isso aqui porque eu quero que você calme o seu coração. É o momento de comprar? Pelo índice, sim. Só que a gente tem que saber que pode cair mais. Lembra que no início do vídeo eu falei que você não tem como pegar só por um índice ou só por um indicador e tomar decisão? Eu tinha colocado uma ordem nos 23 mil. Eu pensei que o Bitcoin pudesse cair, dar uma agulhada ali para baixo no gráfico e voltar. Só que não aconteceu. Ele caiu e ficou. Então minha ordem pegou nos 23 mil. Mas nesse momento eu não vou fazer uma nova ordem nos 22, por exemplo. Eu vou esperar passar esse momento de extremo medo que a gente está vivendo, ver onde ele vai buscar um próximo suporte, aí sim eu pensar em alguma ordem, talvez nos 20, nos 19, mas fato é que eu pretendo passar todo o bear market, todo o ciclo de baixa acumulando criptos, Bitcoin, Ethereum, várias altcoins, várias gemas lá da escola, porque dessa forma eu sei que eu vou garantir o meu futuro lá na frente. Obviamente, tem risco? Tem, só que é uma possibilidade gigante e que já aconteceu no passado, nos últimos 2 bear market, quem acumulou criptos fundamentadas mudou de vida, e espero que você veja isso acontecer aqui comigo. E se você também quiser fazer isso acontecer, aproveite bastante esses conteúdos, tem vários canais produzindo muito conteúdo bacana. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Na escola de cripto a gente tá cheio de conteúdo, inclusive ó, esse conteúdo aqui, ó, o que é índice de medo e ganância, tá lá na escola de cripto. É só você, vou deixar esse link aqui embaixo, só você clicar, tem aqui toda a parte conceitual, tenho mostrando aqui o índice e tem um monte de outras coisas, tá? Então tá cheio de conteúdo bom, tá cheio de conteúdo gratuito na escola para você aprender, estudar e perceber que o mercado tá em baixa, tá na hora de sair comprando qualquer coisa, não. Pode ser que muita cripto desapareça, mas se você souber comprar as criptos certas nesse momento, no ciclo de alta você pode mudar de vida, perfeito? Me diz aqui o que você achou do índice de medo e ganância, como é que você tá se preparando para esse ciclo de baixa, afinal o nosso dinheiro é limitado, né? Então a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro e investir.
investir. Não tem como você simplesmente fazer o investimento crescer, principalmente nesse ciclo de baixa. O que vai crescer agora são os números de criptos, né? Quantidade mesmo. Um Bitcoin vale um Bitcoin. Se você conseguir que esse um Bitcoin vire 1,1 Bitcoin, você vai ter ganhado aí no longo prazo. É isso, perfeito? Me diz aí o que você achou. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Tamo junto, um abraço.